Olá, tudo bem? Ed Pereira na área, de volta, on time com você. E como sempre já informamos e já te pedimos, esteja sempre presente nas nossas redes, Instagram e Facebook para as notícias diárias e como você está agora aqui no nosso YouTube para poder seguir com as entrevistas no novo formato que nós começamos desde a semana anterior. E como sempre, agradecemos a todos que nos acompanham e a você que está vendo aqui agora também, que agora o novo formato do On Time é trazer para você entrevistas relevantes com pessoas de alta competência, de alta performance, para que você possa ter um conhecimento mais aprofundado de assuntos que realmente vão fazer a diferença para o limeirense ou para qualquer pessoa onde quer que você esteja assistindo. No Brasil, no mundo, que agora pelas redes da internet nós conseguimos ir muito mais longe e estamos aqui para trabalhar por você, para te oferecer sempre o melhor conteúdo. E de novo, como já é de se esperar, estamos aqui com uma pessoa super capacitada, uma amiga já de algum tempo, que trabalha na área da saúde. Nós vamos falar agora diretamente com ela, já vamos cortar para ela, dando esse olá, tudo bem? Flávia Bertanha, personal trainer, muito bem-vinda ao On Time, tudo bem com você? Tudo bem, Ed? É um prazer imenso estar aqui com você. Realmente é um amigo já de longa data, né? Pois é, alguns anos já, né? Já dá para contar anos. Já dá para contar anos. Então, assim, é uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho da nossa vivência dentro desse contexto da saúde, principalmente atualmente, né? Exatamente. Esse período de pandemia que nós passamos, várias pessoas tiveram mudanças para pior, mas muito delas também para melhor, e justamente buscando aprimorar a saúde, não só por causa do Covid, mas também buscando, na realidade, a própria satisfação de estar com físico e mente conectados, né, Flávia? E antes da gente entrar diretamente nisso, já fala um pouquinho do seu currículo, porque quem já te acompanha já sabe, mas muita gente agora vai conhecer a Flávia Workout, que é o nome que está no Instagram, inclusive. Fala um pouquinho de você, do seu currículo pra gente. Flávia Workout. Foi um nome que eu coloquei para ficar mais fácil de encontrar mesmo o perfil. O meu nome, na verdade, ele é James Flávia. Olha só que interessante. Então é um nome diferente e fica difícil. Comecei a usar o segundo nome e conciliei isso ao workout, que tem a ver com treinamento. E eu comecei a fazer faculdade no ano de 2010. Me aprofundei nisso, fui para várias áreas, tentar entender no que eu seria boa, de fato, para me dedicar um pouco mais. Mas comecei a praticar já desde 2016 a própria musculação. Eu comecei e entendi que era um esporte que eu poderia fazer sozinha, não dependeria de ninguém, sabe? Depende de um amigo. Ah, meu amigo vai, então eu vou. Esportes coletivos têm isso, né, gente? Então eu fui para esse lado da musculação. E foi aí que eu me enveredei pela graduação de educação física mesmo. Falei, vou procurar uma vertente onde eu consiga cuidar do que eu me propus. Me formei em 2014, comecei já a fazer estágio aqui na Academia Biorritmo em 2013, mais ou menos. Me formei e fiquei aqui já depois de formação. Nem gostou muito, né? Nem gostei, não saí mais. Fui trabalhar na Smart também e estou na área já dentro desse contexto já há bastante tempo. E atendo como personal, né? Tenho meu estúdio também em Cordeirópolis, com os horários mais restritos para poder dar conta de tudo. Perfeito, né? Já é um dentro bom caminho. do propósito. Foi quando eu entendi ali que é um lugar meu. Ali eu só atendo mulheres. E aqui em Limeira, daí já tem Aí é unissex mesmo, aberto para quem quiser chegar. Faço montagens de treinos também, acompanhamento, o que for preciso dentro da nossa área. E aquelas orientações extras, né, gente, que a nossa profissão precisa daquele algo mais para quem não quer te contratar. Eu acho que entregar um pouquinho a mais não faz parte da nossa escolha. O cuidado é esse, o envolvimento, impulsionar, motivar pessoas. Isso que é o mais gostoso, é motivar pessoas através daquilo que a gente faz. Ser exemplo, né? Porque senão você tem que viver aquilo que você está falando. Exato, acho que o ponto de partida, na realidade, é você mostrar resultado em si, né? Muito do que a gente tem visto no mercado são pessoas que querem começar ontem e já ser exemplo de uma coisa que ainda vão construir um caminho. Não. E aí, no caso, para você, principalmente, é difícil não mostrar resultado, né? Como professora,
tem que aparecer no escultural do corpo, na realidade, né? Exatamente. Sendo homem ou mulher, que você falou que treina unissex para academia, mas mesmo assim as pessoas veem resultado e hoje a vitrine, como é tudo online, mostra muito dessa capacitação, das competências em si mesma, né? Exatamente, tem a questão da disciplina, né? Nós estamos falando dos dois sexos, mas a gente está falando da disciplina, que é o precursor de tudo. Se você não tiver disciplina, você não vai buscar resultado. Isso em qualquer profissão, né? Com certeza. Em qualquer profissão você tem que representar fazendo aquilo que você está querendo aplicar a alguém. Isso não faz sentido. Isso a gente estende para nutricionista, dentista, esteticista, médicos que não se cuidam e por aí vai. Muito longe. Agora sim, vamos falar um pouquinho mais da questão da musculação em si. Muita gente acha que é um capricho na realidade, né, Flávio? Eu vejo muita gente falando assim, não, musculação não é para mim. Ah, porque eu não quero ser musculoso, eu não quero nada disso. Quebra um pouquinho esse paradigma na cabeça das pessoas do que verdadeiramente é musculação. A musculação ela é a base de todos os esportes. Se tem alguém para me contestar isso, fica à vontade, eu duvido. A gente espera para poder trazer aqui e fazer uma resenha. Não, brincadeira, não precisa. Porque, gente, todos os esportes precisam de um fortalecimento muscular, um preparo. Porque a gente tem que entender, as pessoas olham para a musculação, às vezes, até com vou falar preconceito. Você olha para alguém que é forte, você coloca um preconceito em cima daquilo, mas não é só a questão da estética. Aquilo ali, ela aparece porque a pessoa é disciplinada, porque ela tem um objetivo específico. Mas muitas pessoas estão buscando a atividade física na musculação especificamente para qualidade de vida. E agora, com essa questão da pandemia, muito mais. Nós estamos recebendo pessoas que estão, assim, voltando com a parte motora toda desajustada, em decorrência de uma Covid, por exemplo. O fortalecimento muscular é gradual, o processo é lento. A estética sempre vai aparecer, Ed. Perfeito. Se você tiver disciplina conciliada isso a uma boa alimentação. Mas a base, o início que faz com que a pessoa procure é sempre a parte de saúde. Ela começa pela saúde, às vezes ela está obesa, ela procura porque ela quer emagrecer. Às vezes ela está com algum probleminha articular que precisa de um fortalecimento. Aí ela começa a ter resultados. A partir do momento que os resultados começam a aparecer, ela começa a falar, peraí, então se eu cheguei até aqui, eu consigo um pouco mais. E começa a ficar motivado e melhora a alimentação. Aí fica legal, né? E aí a musculatura vai tomando outros cursos ali, formas diferentes, a pessoa se motiva e aí entra no contexto estético. Mas a base nossa é a questão da qualidade de vida mesmo, a saúde, o funcionamento de dentro para fora, circulação, parte cardíaca, pressão arterial, tudo isso é regulável com a atividade física. E a musculação, eu coloco ela porque ela é muito segura. É onde a pessoa tem o controle, fala-se de lesão, né? Você vai fazer um movimento, você sabe aonde dói, você está ali, você sozinha, é só você ter o contato, o importante é ter o alinhamento com o profissional que está cuidando com você. Certo. O ponto é acertar o profissional para poder cuidar de você. Aí você colocou um ponto interessante, a questão da dor. Vamos lá, que eu tenho certeza que na cabeça de muita gente talvez surja isso. Tem a questão internacional do no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho, aquela coisa toda. Isso é verdade? Para poder dar resultado, tem que realmente sofrer muita dor? Porque eu conheço alguns, não vou dizer atletas profissionais, mas os bons amadores, né? Que de repente tem essa situação de que, não, eu vou até eu sentir muita dor, senão eu não paro. Eu ouvi isso de uma amiga, inclusive, que foi atrás de muita coisa e ela nunca atingiu, na realidade, o resultado que ela definitivamente esperava por uma questão, acho que até de biotipo. Mas ela falava muito essa questão de que ela treinava muito até ter muita dor. É verdade isso? O que acontece com essa questão no pain, no gain? É que assim, as pessoas atribuem muito o sofrimento excessivo ao resultado. É que todo resultado ele está linkado ao seu grau de esforço. Depende. Se você está querendo fazer atividade física, se você está querendo fazer a musculação para um conceito, o seu esforço e seu limiar vai ser 1. Se você vai buscar uma mudança corporal, uma performance diferente com relação à estética, você vai ter que entregar mais. Sim. Onde vai entrar a questão da dor? A questão da dor vai entrar naquele limite que você chegou ali. Tem pessoas, eu treino pessoas, que
que ela está fazendo uma série. Ai, não, Flávia, para, doeu. Você tem que respeitar, porque também se você apertar ela ali, ela não volta mais. Aí perde a motivação. Você precisa fazer com que ela continue com você de alguma forma e devagar e gradual ela vai gostando daquilo. Porque é claro que dói. Você está treinando o músculo. E se ele não sentir o desconforto, ele não vai mudar. Ele só vai ter algum efeito se você der um estímulo um pouquinho mais forte nele. E não é nada exagerado. Então, quando a gente está falando no contexto já hard, né? Como o pessoal está falando, aí precisa, sim, de um pouquinho mais. E aí eu entrego um pouquinho mais. A dor é quando você pensa que vai parar, pensou, tá doendo, vou parar. Não, ainda não. Essa hora é a hora que ele precisa de um pouquinho mais. É a hora do algo mais. Então é a hora da dor. É a hora da dor, que a gente fala da hora da dor para poder concluir sua série inteira aí. Sim, até porque existe um limite, né? Mesmo para quem treina em alta performance ou para quem na realidade está no início, existem alguns limites que o personal vai colocar diante da pessoa também. Ela pode até escolher ir além, mas existe um determinado limite para aquela série, para aquele momento, para aquele dia de treino. Tem um limite, tem uma periodização que a gente faz em cima do perfil de cada pessoa. Não adianta eu pegar uma pessoa que não está habituada a treinar como eu e fazer com ela o que eu faço. Ela vai ter que ir num processo gradual, o limite dela é outro. Nós vamos ter que sentir como essa pessoa funciona, porque não envolve só o físico. Tem uma questão aqui que é a cabeça, é a mente. É ela que vai te levar, é ela que vai te limitar e vai fazer com que você fique. Então você tem que olhar para isso e sentir a pessoa, ir no limite dela. Porque senão ela não fica, Ed. Primeiro você tem que entender assim, ó, vou te mostrar. Eu acho que muitas vezes a musculação é aplicada de forma, eu vou dizer, acho que ruim. E a pessoa vive essa experiência ruim, ela não volta mais. Então, infelizmente, ainda, nas academias nós temos ainda alguns profissionais que não se entregam na hora de atender, de receber a pessoa que é um pouquinho mais obesa, receber a pessoa que não tem experiência, receber o idoso e atender de uma forma com que ele entenda que se ele não está num perfil adequado na cabeça dele que ele criou, ele pode buscar isso e também não importa, importa o que ele está sentindo a cada dia. A evolução é dele a cada dia. O ganho é dele a cada treino. Não pode se comparar a alguém, ele pode ter uma meta. Sim. Ele tem um lugar para poder se espelhar ali e poder seguir. Mas a cada dia o ganho, o progresso, a questão de buscar esse resultado é dele. É dele. Muito bom. E a gente sente isso, por exemplo, com os idosos. Porque eu não vou conseguir. As pessoas que são mais gordinhas, elas têm, às vezes, uma desmotivação, porque elas estão no começo, e é um momento importante de você estar junto e mostrar. É um processo, não vai acontecer da noite para o dia. Ninguém consegue chegar a um resultado da noite para o dia. É uma conquista diária. Só que todos os dias e a cada treino você já venceu uma etapa. Isso tem que estar claro. Conclui um treino, venci uma etapa. A partir dali, é 1 hora de treino, e as outras 23 horas é com vocês. E vamos aproveitar esse gancho para entrar nisso. Eu quero falar um pouquinho das pessoas em si, qual a faixa que na realidade busca mais o exercício e qual tem maior necessidade, mas vamos falar um pouquinho dessas 23 horas primeiro, porque como você falou, 1 hora de treino, 60 minutos ali de entrega para poder fazer. O que muda nas outras 23 horas em relação à alimentação, até mesmo o período de sono, o que fazer? Essa pessoa ela pode dar alguma continuidade, algum tipo de exercício pós-treino? Como é isso? Olha só, o Ed entende um pouquinho, gente. A gente pesquisa, né? A gente pesquisa, não pode ficar por baixo, tem que pesquisar um pouquinho. Realmente é importante porque você treina. Você está dando todos os estímulos durante o seu treino. Está movimentando a sua musculatura, está trabalhando em cima disso. E aí, o que você precisa? Após o seu treino, começa um outro processo, que é o de dentro para fora, né? Vamos pensar assim, o que você vai fazer agora? É o descanso, você precisa descansar, né? Ter um descanso adequado, pelo menos 8 horas de descanso durante a noite. A ingestão de água é essencial, a alimentação e as atividades. Quem pratica, no caso, só a musculação e quiser conciliar os exercícios cardiovasculares,
em outro período, se o tempo permitir, se o corpo permitir, não tem problema nenhum. Isso Perfeito. é salutar. O ideal que seja feito logo após o treino da musculação, ou antes, ou depois. O ideal depois, tá, gente? Logo depois. Mas, assim, não tem problema nenhum. Agora, a questão da alimentação acompanhada, procura um profissional se tiver dúvida. Não É um faz nutricionista mesmo, especificamente um nutricionista. Porque assim, nós da área, nós temos as nossas vivências e a gente compartilha experiências. Mas nós não podemos prescrever, né? Nós não temos essa formação, então não cabe a nós tratar dessa área. Mas procurar um nutricionista que você seja a sua confiança para te direcionar. Porque é um tal de pegar dieta do amigo, dieta da internet, e dieta da lua, e dieta de tudo. Boa colocação. Pode fazer isso. E assim também no conceito de suplementação. Suplementação é legal, é importante, mas ela tem que... Como que é que você vai fazer? Você vai fazer uma suplementação, mas você não está comendo direito. Você nem está comendo direito e está pensando em suplementar. Você nem está treinando direito e está pensando no que você vai tomar. Uau. Então é um Isso eu acho absurdo. fantástico, Flávia. Eu não sou da área, como você sabe, eu sou comunicador, né? Mas é incrível. Eu falo isso para minha mãe de 64 para 65 anos. Eu falo a mesma coisa, eu falo para alguns amigos. Que tem essa ideia de pegar algo que dá certo para o amigo, para a amiga, para a vizinha, para quem ela viu que deu resultado. E ela acha que com comprimido ou com o mesmo tipo de exercício vai trazer o mesmo resultado. Exatamente. Ainda que a pessoa vá no... Vou dar um exemplo, tem profissionais, né? Os médicos de esportes. Eles fazem prescrevem, às vezes, uma suplementação específica para um atleta ou para uma pessoa que pratica atividade física na academia. O amigo dele, que não passou por esse mesmo médico, quer fazer o que ele está fazendo lá. Gente, são feitos exames, acompanhamento. É para ele, não pode ser feito dessa forma. Porque tudo que você faz assim, né, de uma forma aleatória, tem consequências. Vai ter consequências e aí vocês vão querer achar um culpado. E normalmente vai ser o profissional, né? Quem é esse culpado? Vai sobrar para a gente. Então, essa questão da responsabilidade com vocês mesmos, eu acho que é de bastante importância. Conversa, procura informação, né? Tem bastante informação sobre isso. A gente está aqui para isso. Eu queria até fazer uma observação que me perguntam bastante. Quem tem problemas na coluna, como as pessoas perguntam, podem praticar atividade física, praticar a musculação? A musculação pode e deve. Isso também para os outros probleminhas articulares. A questão e o importante vai ser sempre o contexto de um acompanhamento, de ter um laudo. E uma coisa que eu vou ter que dizer é que muitas vezes o médico pega um laudo e prescreve exercícios porque falta confiança no profissional de lá de dentro da academia. E a gente trabalha o tempo todo para tentar mudar isso. Isso não pode acontecer. A área dele é uma, Exato. A nossa área é outra, eu entendo. Né? Infelizmente tem essa situação de a culpa está no outro, né? A culpa está no outro. E aquela questão de vamos fazer juntos, às vezes falta. E aí é onde entra muitas vezes a indicação dos profissionais entre si que vão se entender, né, Flávia? Por exemplo, acredito que você tenha profissionais que você confie de outras áreas que já conhecem o teu desenvolvimento. Sim. E vai conhecer aquela pessoa também para poder saber que existe a parte que está sendo preparada e que normalmente é quem não está, muitas vezes, ajudando para chegar naquele resultado, não é isso? Exatamente. Eu tenho médicos, né, que às vezes eu recebo algum laudo, alguma coisa, eu falei, olha, o que você acha disso? Médico de esporte, o doutor João Paulo, às vezes me orienta, ele nem está aqui mais, ele mudou para outra cidade, eu falo com ele, mas ele era daqui, então acontece isso. Então a gente vai se alinhando e é isso que você falou, fazer juntos para cuidar das pessoas fica muito mais fácil. E isso é gratificante, traz resultado. Legal. Muito jóia. Olha, não procure fazer nada sozinho. Você está vendo que a gente está num momento de muita informação, vale muito a pena. Eu tenho certeza que vai pesar muito mais, porque assim, às vezes as pessoas olham, Flávia, para quem já tem mais ou menos um corpo, e fala assim, poxa vida, eu sou obeso, ou sou obesa, né? Acredito que é um momento importante de falar. Fala um pouquinho de biotipo, de ritmo, para quem tem obesidade, e assim, conseguiria chegar no resultado do corpo ideal? Existe um limite para essa pessoa? Porque nós vemos quando a pessoa ela entra numa situação de fazer a redução
antes de fazer os exercícios, eu tenho amigos que fizeram isso, que conseguiram determinado resultado, mas primeiro com a bariátrica e depois para dar continuidade com o físico. Conseguiram manter, inclusive são pessoas que hoje se tornaram influencers aqui em Limeira mesmo, porque as pessoas viram o resultado há anos e essa pessoa continua mantendo. Mas também tem aqueles que fizeram a bariátrica, não mantiveram a regularidade e voltaram pelo menos à metade do peso original, se não basicamente tudo novamente. Como é isso para a área obesa, para essa área que tem essa necessidade até por saúde para perder peso? Olha só, Ed, é interessante que todos os casos de bariátricas são orientados antes que eles percam peso, né? Por incrível que pareça. Tá vendo? Que às vezes está tão Interessante. fora que precisa... Primeiro eles chegam num patamar para poder entrar num processo cirúrgico, mas precisa perder um pouquinho para poder ir para a cirurgia. Tem até o processo psicológico nisso também, né? O emocional para ser preparado antes da cirurgia, já com o físico, já com a academia e tudo isso. Só que você imagina para uma pessoa pesada, como é difícil para ela praticar atividade física, o quanto que isso sobrecarrega as articulações. Então tem que ter um cuidado muito criterioso com relação ao que é feito. A musculação ela permite isso, mas, por exemplo, tem pessoas que vai lá tentar, não é no caso de uma pessoa que vai fazer a bariátrica, mas bem pesada, ela vai correr. Como que ela vai correr e dar esse impacto em cima das articulações de tornozelo, de joelho, quadril? Então tem que ser um processo que ela faça a curto prazo e alta intensidade, ali curtinho, associado aos exercícios, para que ela mantenha uma constância, para que isso não gere uma lesão. Não dá para querer chegar desbravando o mundo, mas o segredo vai ser a constância para que ela consiga. Isso depois do processo cirúrgico, a mesma coisa. E aí, mais uma vez, eu vou ter que falar, o profissional entra como uma pessoa ali, o esteio. Ele vai precisar de alguém o tempo todo. Essas pessoas precisam o tempo todo de uma motivação para que elas consigam e persistam. Porque apesar de ir lá no processo cirúrgico e retornar, elas não voltam prontas. É a hora que elas precisam da atividade física. Por trás de tudo isso tem uma musculatura que tem que ser fortalecida e o resultado, muitas vezes, para se manter, tem que ter a constância depois. Isso também para uma lipoaspiração. Tem pessoas que vivem disso. Fico impressionada e tem pessoas que nem fazem questão de fazer dieta. Se eu engordar, eu faço uma lipo. Virou facilidade, né? É um negócio que assusta, me assusta um pouco, mas acontece. Aí a pessoa vai para a academia, mas ela não tem tanto propósito dessa questão da disciplina, porque ela quer só fortalecer um pouquinho, e se engordar, ela faz uma lipo e volta. É uma dificuldade. A facilidade que se aplica é muito grande. Mas né? tudo envolve muito risco, né, Ed? Tem suas vantagens Por isso e suas consequências. Que não estamos aqui para julgar. Exato, cada um. Né? São escolhas que a pessoa faz, mas é o caminho. Tudo tem risco, mas a gente tem que respeitar. Eu acho que num processo vamos falar do obeso, é possível, tem que ser acompanhado, tem que ser gradual. Pessoas que não treinam, às vezes chegam na academia e falam que vai treinar a semana inteira. Ajuda ela. Ela não vai treinar a semana inteira, ela está começando. Ela vai ter que começar gradual para ela começar a mudar os hábitos dela e aumentar um pouquinho. Porque quem começa com tudo é clássico. Faz 15 dias, um mês, todos os dias. Depois acaba parando, o ritmo não se mantém. Então é preferível você começar com um ritmo mais baixo e aí progressivamente você ir aumentando. Para ir criando gosto, sabe? O ambiente, o profissional que te atende, a atividade que você faz, o próprio ajuste da periodização que é passado. Num primeiro momento, não é porque eu estou te passando uma periodização que você vai fazer e vai dar tudo certo. Não, peraí, Flávia, esse exercício aqui tem algum que dá certo? Tem ajustes para fazer no meio do caminho. Tem sim, olha, aqui eu queria trabalhar esse músculo aqui, mas eu não estou conseguindo me adaptar a esse. Será que dá para trocar? Dá para trocar, dá para ajustar. A gente consegue fazer isso, mas tem que ter esse alinhamento mesmo com o aluno e com o profissional. Que legal. Dentro do espaço, envolve muita coisa, envolve uma atmosfera que faça com que você mantenha. Porque não é fácil, você vai sair da sua casa, vai para um espaço para fazer força, para cansar, para suar.
E aí, no meio do caminho, vai aparecer uma padaria, vai aparecer a oferta, né? Se a pessoa está com dieta, então, está fazendo uma dieta, Uau, fica mais ela pode se complicado. boicotar fácil. Tem um amigo que fala, não vai hoje não, deixa. E aí você já não está muito afim de ir, você acaba desistindo. Olha. Então tem que estar muito trabalhado isso na mente, a escolha que você quer, que você fez para poder seguir. Poxa, e a gente vai terminar falando justamente, Flávia, dessa situação de que preparar o físico, estar bem consigo mesmo, claro, acredito que existe muita brincadeira do dia do lixo, né? Aí você vai aproveitar para me falar de quem fala disso, que eu não concordo bem exatamente com isso. Não gosto do dia do lixo, não. Não, pois é, mas nós vamos falar justamente disso para encerrar, mas por quê? Seja você obeso, ou seja você que quer preparar na realidade o corpo, eu imagino que na realidade seja algo muito solitário. E aí eu vou te explicar o porquê da historinha e você vai complementar para a gente poder encerrar com essa situação. Eu li há tempos uma história de que não adianta você levar, por exemplo, o gordinho para um spa, para um lugar, ficar 30 dias lá, colocar a mente e corpo dele numa mesma situação e devolver ele para a mesma família, para a mesma casa, para os mesmos ambientes, se ele não for preparado, porque lá vai ter tudo que tinha antes dele ficar bem. Ou seja, é solitário porque ele vai ter que saber lidar com toda essa tentação em volta dele para continuar seguindo. Como é que a pessoa pode fazer isso? Existe algum macete que você dê? Porque é ela quem vai ter que ir para o exercício, é ela quem vai sentir a dor, é ela quem vai ter que se manter naquele peso. Então, estando na mesma casa de quem não faz nenhuma dieta, nenhum preparo, come a hora que quer, tem tudo à mão na geladeira, como você pode falar com essa pessoa agora? Olha, é um dos grandes desafios de quem está decidido a fazer uma dieta. Enfrentar a própria família. Não no contexto, gente, não estou criticando, mas é isso. Vocês entenderam a pergunta também, claro. Família, ajudem. Porque o que acontece? As mães, a minha mãe melhorou. Mas eu ia na casa dela, ela queria que eu comesse essas coisas que ela entende que é Aquela gostoso. coisa de mãe, né? Filhinha, come, você tá tão magrinha. Agora ela entendeu, ela contribui com a minha Que dieta, bom. mas era assim, então ela entendia, porque a comida é um carinho, né? Eu sempre falo que é um prazer momentâneo. Então, o que nós precisamos olhar? O meu objetivo é o meu. Ninguém vai fazer para mim, ninguém vai fazer por mim. Eu tenho um objetivo, isso tem que estar traçado em você para poder enfrentar as ofertas que vai ter dentro de casa. Às vezes tem mães que têm bebês em casa, criança gosta de bolacha, criança... É uma oportunidade, inclusive, de tentar mudar um pouquinho os hábitos das crianças e das pessoas da família, mas ainda é uma... As pessoas acham que é frescura quando você começa a restringir. Ah, não vou comer fritura, não vou comer isso não porque é muito doce. O açúcar é um veneno, gente. O açúcar ele entra puro e sem nenhum nutriente dentro do nosso organismo. E ele é, assim, é rápido. A ação dele é rápida. Se instala sem fazer nenhum ele convite. Sem nenhum convite e sem nenhum benefício, nenhum. Ele é viciante, ele detona, com perdão da palavra, por dentro. E aí a gente entende que tem que ter muita força de vontade mesmo de cada um, mas deixar alimentos ali, estratégicos, que você vai consumir. Na hora da fome, eu entrei em casa, minha mãe fez um bolo, não, eu tenho lá que seja lá um iogurte diet, um iogurte light, para matar minha fome, para urgências. Mas aí, claro que não sou eu que vou te dar essas opções. Aí vai da própria vontade, como a gente falou, né? A própria vontade, às vezes, tem um planejamento alimentar Perfeito. mesmo, que dá um caminho para você sair um pouco desse contexto. Mas, assim, é ter isso traçado na sua mente. Se isso não estiver traçado na sua mente, você não consegue vencer esses vilõezinhos que estão ao nosso redor. Você vai sair, afeta o meio social, tá, gente? Social fica complicado. Senta numa mesa e toma uma água com quem tá tomando cerveja para você ver como que vai ser. Vai começar a mudar a turma, vai conhecer resiliência. novos amigos, né, Flávia? Vai conhecer novos amigos, tá excelente. Complicado. Você senta numa mesa com uma galerinha tomando cerveja, fala, não, eu vou ficar... Vai sair com a gente? Vou, mas eu vou tomar só uma água, tudo bem? Ai, que frescura. Não, não é frescura, eu vou tomar água. Pois é. Enfim. Então é isso. Tá percebendo que é pouco tempo para a gente poder falar. A Flávia vai voltar num outro momento, já combinamos com ela, inclusive, e vai ser fantástico, tá? Flávia,
disposições finais para o pessoal, onde te encontra, Instagram, celular, se puder passar, esse é o momento, fica à vontade. Gente, o meu Instagram é Flávia Workout, lá tem o meu WhatsApp de acesso direto, se precisar de alguma informação. Na Academia Smart Fit também, é onde eu gerencio, na Biorritmo também, em Cordeirópolis também. Então, o contato pelo WhatsApp está ali fácil e rápido, tá? Perfeito. Só queria deixar uma observação rapidinha. Não tem limite para quem quer fazer alguma coisa. O que determina é o esforço. O esforço, a orientação. Traça isso para vocês e segue. Começa, procura um profissional que seja indicado e muda. Muda o que as pessoas tentam fazer na grande maioria, que é colocar a gente, às vezes, para desistir dos nossos objetivos. Mas é possível. Tudo é possível quando você tem esforço, Ed. Maravilha. Flávia, quero te agradecer a presença aqui conosco hoje no On Time. Entrevista fantástica e já vou deixar no ar aqui então. Vai voltar para a gente poder fazer uma completa, né? Que a gente quer fazer de 1 hora para poder justamente contar de detalhes, entrar em situações aí que a gente vai acertar melhor, tá bom? É isso mesmo. Voltarei com prazer. Agradeço. Muito obrigada, gente. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Logo, logo a gente volta. Até lá. Estamos de volta e agora no nosso segundo bloco, mais um entrevistado, campeão aqui em Limeira. Eu considero aí uns top 3 da cidade, dentro do jornalismo da cidade, porque Limeira precisa de pessoas realmente capacitadas, motivadas em informar em tempo real, informar com qualidade e um parceiro On Time que se apresenta agora aqui também. Então, já quero apresentar Cauê Pichitelli, seja bem-vindo ao On Time, tudo bem? Tudo bem? Prazer participar com vocês aqui, estou à disposição.
Muito legal. O Cauê, pessoal, vocês já devem acompanhar um pouco do trabalho dele. Hoje é ele quem dirige o Notícia de Limeira. Inclusive, a gente passa pelo anel viário da cidade, né, Cauê? Já vê uma placa ali de futuras instalações e é uma coisa bem legal. A gente vai chegar lá. Mas, por enquanto, já fala um pouquinho do teu início, da tua graduação. Você é jornalista por formação, como a gente estava conversando. Fala um pouquinho de você em relação a isso. Bom, eu criei, né, a página, o Notícia de Limeira, quando eu tinha 16 anos e a ideia, na verdade, eu não imaginava que se tornaria, né, uma coisa tão grandiosa como é hoje, né. Eu tinha 16 anos, então eu comecei a fazer matéria assim de bicicleta, ia para os locais, fazia matéria da onde eu morava, do local próximo, né. E aí essas matérias, o número de matérias, ela foi aumentando com o passar dos dias, né. E aí, no futuro, eu criei um blog. Desse blog, a gente foi para um portal, o portal foi melhorando a estrutura. Então, hoje, eu tenho uma equipe, né, que trabalha junto comigo. E a gente está para a rua aí, cobre de tudo, 24 horas, 7 dias por semana. Então, assim, eu particularmente gosto bastante, né? Fiz jornalismo, comecei com 17 anos. Que legal. Quando eu entrei na faculdade. Terminei, né? São 4 anos e hoje também eu finalizo Direito, estou já caminhando para finalizar o curso de Direito. E a gente está aí, na luta, no dia a dia, na correria, de ponta a ponta da cidade e também a gente pega aqui as cidades da região, né? Então Iracemápolis, Cordeirópolis, essas cidades que fazem parte aqui da nossa subscrição. Poxa, que legal, Cauê. E até para a gente poder comentar, para o pessoal ter uma noção da grandiosidade, como você falou, começou cedo, começou como algo, de repente, para poder desenvolver uma parte da vida e acabou que virou profissão, muito legal isso. E agora você falou que está fazendo direito, uma coisa está linkada com a outra, você escolheu direito por causa do jornalismo, como que foi isso? Na verdade, assim, eu falo que quando a gente toma a frente de qualquer que seja o serviço, a gente tem que passar a entender todos os cantos dele, né? Para a gente executar um serviço, a gente tem que saber como executar. O direito, na verdade, foi uma escolha para eu fazer mesmo uma faculdade, né? Nada de que eu vá mudar de área ou que eu vá advogar, nada nesse sentido, mas é óbvio que o curso acaba ajudando em qualquer área, consequentemente na área de jornalismo também. Né? E acho que não tem nem como fugir, né, Cauê? Porque, na realidade, infelizmente, nós estamos num momento em que parece que tudo que você fala da atual gestão federal, que se fala em liberdade de expressão, parece que está acontecendo ao contrário. Você tem que conhecer a vírgula da vírgula para poder, muitas vezes, dar uma notícia com qualidade, mas sem ofender a Constituição, cheia de brechas na realidade, né? E como é isso para Limeira, para a situação que você tem vivido aqui? Tem conseguido trabalhar com mais facilidade ou também tem essas dificuldades jurídicas no meio com Notícia de Limeira? Na verdade, quando a gente fala de direito relacionado ao jornalismo, o problema não são nem órgãos governamentais, né? O problema são as pessoas mesmo, porque as pessoas hoje em dia, é o que eu sempre falo, né? Elas sempre querem, vamos falar o português claro, né? Tentar ganhar dinheiro fácil. Então as pessoas acham que tudo pode processar, que tudo tem direito, só que não tem dever, né? Então, para a gente fazer o jornalismo, eu acho que todo mundo que faz jornalismo deveria entender o que pode, o que não pode, até onde pode chegar, porque hoje as pessoas acham que, um exemplo bobo, né, no meio de tantas coisas relacionadas ao direito e jornalismo, eu não quero que faça matéria. Eu até brinco, eu falo, não tem querência, né? Se está na via pública, aconteceu o fato, a gente vai fazer e acabou. Porque se fosse assim, a gente não conseguiria executar o jornalismo, né? Se tivesse que ficar se depender de todo pedindo mundo autorização. Então, as pessoas, elas são bem, assim, ignorantes. E quando a gente fala, algumas, né, pessoas, quando a gente fala ignorantes, é no sentido de não saber mesmo. Sim, de ignorar a informação mesmo, exatamente, né? achar que não, que ela pode escolher o que faz e o que não faz, ou o que ela deixa de fazer. Então, assim, é bem complicado, né, toda essa parte. Então, a gente tem sim que entender do que a gente está fazendo e falando. Ai, que interessante. E hoje, o Notícia de Limeira, ele pega qual viés de informação? Tem alguma coisa que é mais focada de informação? Você está migrando para alguma situação específica? Fala um pouquinho do Notícia de Limeira, para o pessoal poder conhecer. Quem ainda não conhece, começar a seguir também a página. Tá. As páginas, né, no caso, né?
Eu, particularmente, eu gosto de cobrir a área policial, né? É o que eu gosto de fazer, só que assim, eu faço de tudo, eu só não gosto de fazer área esportiva, do mais eu faço de tudo. E lá, na verdade, todo mundo faz tudo. Porém, eu falo que hoje, matéria policial, falando agora como empresário, né, é o segmento que mais dá audiência, né? Isso todo mundo sabe, na verdade. Porque são matérias que a gente chama de factual, né? Então as pessoas elas querem ver o que aconteceu de fato, todo mundo é curioso, isso é normal. Porém, lá a gente faz prestação de serviço no sentido de, principalmente, por exemplo, da pandemia, né? Questão de vacinação, quando começa, quando termina, classificação. Então, o nosso viés não tem nada específico. É claro que a gente trabalha assim, com muita matéria policial lá. Mas tem de tudo, eu acho que as pessoas elas conseguem aí captar diversas editorias de informação acompanhando Notícia de Limeira. Ah, com certeza. Como eu falei, é uma das páginas que o próprio On Time acompanha, como nós somos, na realidade, um viés que está saindo da revista eletrônica para um cunho de entrevistas, é justamente apresentar o profissional por trás da profissão, né? Começamos, inclusive, falando com o economista Wellington Santos. Um abraço, viu, Wellington? Inclusive, sucesso de matéria na semana anterior, foi fantástico. Pessoas já me procuraram, inclusive, para poder falar de coisas que não tinham conhecimento, Cauê, para você ter ideia. E trazer um pouco do jornalismo, né? Como no primeiro bloco nós falamos, por exemplo, da Flávia, que foi uma área de saúde, o jornalismo está numa outra ponta, mas que também tem a mesma situação, que falta as pessoas entenderem que realmente nós queremos noticiar com qualidade, noticiar e não fofocar, né, como muitas vezes nós encontramos. E aí a minha próxima pergunta para você, como é essa situação de separar a notícia da fofoca? Porque tem gente, por exemplo, que imagina assim, oxa, mas policial, poxa vida, o que eu quero saber, por exemplo, da mulher que quebrou a garrafa na cabeça do marido, né? Por que tem muito disso? É mais a curiosidade ou realmente mais a informação em relação a mostrar o que pode acontecer e as pessoas se cuidarem? Quando a gente fala de fofoca, a gente está falando de pessoas amadoras que fazem determinados tipos de serviço, né? Então, uma postagem na rede social, uma postagem em clubes aí de páginas da cidade, esse tipo de situação. Porém, a gente também não pode esquecer que existem programas jornalísticos também de fofoca, né? Que são específicos nisso. Mas também quando a gente fala de fofoca, não é no sentido pejorativo, mas sim de falar da vida de artistas, de famosos. Sim, sim, existe um viés profissional exatamente, disso, né? Que as pessoas, por sinal, também se interessam bastante, né? Agora, relacionado à questão de matéria policial, sempre tem por trás daquele fato um ensinamento, né? Então, aconteceu uma tragédia, vamos tentar fazer com que não aconteça novamente essa tragédia, mostrando talvez o porquê ela aconteceu, né? Então, tem sempre um ensinamento por trás da reportagem, além de mostrar o fato, né? Para as pessoas ficarem atentas, para as pessoas não deixarem acontecer com ela o mesmo que aconteceu naquele fato, né? Poxa vida. Limeira em si, a gente tem percebido, por exemplo, uma situação que eu acompanho bastante, até porque eu tenho 3 mulheres em casa, esposa, 2 filhas, e né, normalmente a audiência acompanha muito para poder mostrar que nós somos pessoas atrás da lente, não existem super pessoas, né? Existem pessoas que querem se informar melhor. E Limeira tem um segmento muito forte de defesa à mulher, né? E a violência doméstica, ano passado, por exemplo, nós chegamos a noticiar algumas vezes em relação a isso. O Notícias de Limeira chegou a mostrar muito disso também. E como é esse contato com a delegacia, a conversa com quem pode dar informação? É tranquilo, é fácil para vocês? Eu falo que nenhum serviço é fácil, né? Até a pessoa que pega uma folha que caiu no chão é difícil, né? A pessoa, tudo ela tem que ter técnica, tudo ela tem que ter conhecimento. Mas o caminho, na verdade, do jornalismo, o principal dele, né, para você, na minha opinião, ser um jornalista bem-sucedido, são as fontes, né? Então, as fontes, elas têm grande relevância para que o seu trabalho seja executado. É óbvio que as fontes, por lei mesmo, elas são protegidas, então, nem em processos judiciais você é obrigado a revelá-las, mas para que você consiga essas fontes,
é muito difícil, né? Porque as pessoas elas têm que ter confiança em você, porque elas estão colocando o nome, a profissão muitas vezes dela em jogo. E o medo de vazar é muito grande às vezes, porque Exatamente. assim, você vai ter que provar aquilo, obviamente, os fatos vão aparecer contra qualquer argumentação. Mas é complicado de realmente as pessoas desenvolverem isso. Leva tempo para chegar nessa confiança, né? Exatamente, e um bom tempo. Então eu falo que a partir do momento que você conquistou, né, aquela fonte, para você perder é muito fácil, né? Para você conquistar é muito difícil. E aí você consegue então percorrer um caminho aí, vamos dizer assim, diário do jornalismo, porque você tem com quem contar. Então você tem com quem contar, você passa a criar um círculo de fontes, né, confiáveis mesmo, pessoas que também passam informações verídicas, né, porque às vezes as pessoas passam também informação que não procede ou coisa errada, e aí acaba Aí vem a sobrando área da para a checagem, pessoa, né? exatamente. Então é dessa forma. Poxa, que legal. E tempo para você desenvolver essas matérias quando chega para vocês na edição uma informação? Em quanto tempo você normalmente consegue botar isso no ar? Vou dar um exemplo. Muita gente de Limeira acompanhou a última parada que teve de combustíveis. Eu, por exemplo, estava no carro, saindo de compromisso e acompanhando Notícia de Limeira ao vivo. O Cauê passou na frente de vários postos de gasolina, né, Cauê? Para poder mostrar como estava em tempo real fazendo aquilo. Como essa informação chega para você se preparar e conseguir dar essa notícia com qualidade? Eu falo que eu sempre estou preparado, né, 24 horas por dia. Então, assim, a partir do momento que chegou essa informação, por isso que eu falo que tem que gostar muito do que faz, né? Você está almoçando, você para de almoçar, você está tomando banho, você termina seu banho de uma maneira bem mais breve e sai correndo. Então, você tem que estar disposto, né, 24 horas por dia, a parar tudo que você está fazendo, até mesmo de repente numa festa ou coisa e tal, e ir para o local. E a gente, como você citou esse exemplo, faz também muitas lives, né? Então, você chega no local, já colhe o mínimo de informação e vai fazendo essas lives e tal. Agora, relacionado ao tempo de edição, né? Também existem matérias gravadas, lógico. Sim. A gente tem que tentar ser o mais breve possível. A gente tem uma linha editorial lá no site, então essa linha editorial ela é seguida, igual para todas as matérias, então a gente já tem um padrão. É chegar, fazer essa montagem, lógico que tem a ida até o local, tentar sair do local o mais breve possível com as informações e imagens, montar esse conteúdo, né, e fazer a postagem. Então, assim, para quem vê lá aquela coisa, né, feitinha, bonitinha lá, acha que é um negócio assim de 5 minutos, né? Mas, assim, a gente tenta fazer... É complicado falar tempo, né? Sim, mas vamos colocar sim. 1, 2 horas Cada aí. matéria é uma matéria, quando a informação Exatamente. chega, como você falou e como eu perguntei, né? Cada matéria vai ter o seu tempo mínimo, né? Tem coisa como você falou, tem que entrar, ó, surgiu a notícia, vamos colocar aqui, e aí o ponto, o contraponto vai aparecendo, né? Exatamente. Cada matéria é uma matéria e é sempre uma coisa diferente, né? O jornalismo ele não tem uma rotina, né? Isso que eu falo. Então, e é isso que eu gosto bastante, né? Você chega no local, é sempre uma pessoa nova, sempre um fato novo. Então, não tem aquele serviço que você fala, você chega, não, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Você não sabe o que você vai fazer, né? O amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer. Exato. E vamos falar em amanhã então também, né? Como eu falei, Notícia de Limeira já tem um lugar aí para futuras instalações e tudo mais. O que tem de legal aí, de novidade para 2022 no Notícia de Limeira? Já vai conseguir alguma coisa em relação às instalações? Vai mudar algum viés? Conta um pouquinho para a gente. A ideia é que a gente faça, né, o prédio esse ano, não sei se dá tempo de terminar esse ano, inclusive em outubro a gente completa 10 anos, né, da criação da página. Coisa, hein? Então a ideia seria sim terminar esse ano, mas tudo é uma questão também financeira, Sim. também climática. A gente está vendo que está chovendo muito, né? E isso para a obra é ruim. Exato. Então a gente vai tentar terminar esse ano, mas o importante é iniciar. E se não terminar esse ano, mais tardar 2023. Ah, muito, muito joia. E dentro desse ano 2022, o cunho de notícias aumenta para a região, fica mais em Limeira, que você falou que atende na realidade também a nossa micro-região aqui. Quantas cidades hoje Notícia de Limeira está alcançando? Ó, a gente tem apontamentos lá do Google, né? Então, relatórios que a gente emite mensalmente, semanalmente, né? E hoje a gente tem cidades que acompanham, assim,
periodicamente, vamos dizer assim, que é aquele público fiel, a gente tem cerca aí de 7 cidades. São cidades menores ou também, por exemplo, a capital de São Paulo, porque às vezes muitas pessoas moram aqui, mas trabalham em São Paulo. Então as pessoas também querem acompanhar o que está acontecendo aqui, independente se ela está aqui ou está fora. E aí escolhe Notícias de Limeira para poder ver todo Exatamente. esse cunho de informações. Perfeito. Fantástico. Então a gente tem aí Iracemápolis, né, Cordeirópolis, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, essas cidades aí da região, que são cidades pequenas e que também dependem muitas vezes para serviços públicos e tal daqui da cidade, né? Por exemplo, a gente usar um exemplo aí, a Santa Casa de Limeira atende diversas cidades da região, né? Então pacientes, por exemplo, graves, pode ser desde um caso clínico ou trauma. Quando a gente fala caso clínico, são doenças, patologias. Sim. E traumas, acidentes de trânsito, ou acidentes de trabalho, que for, a Santa Casa atende aqui, né? Então, essas cidades. Então, também é o público que nos acompanha. Isso é fantástico. Então, vocês estão percebendo que 2022, com certeza, Notícias de Limeira vai crescer muito mais. 10 anos, Cauê. Que coisa, hein? Começou com 16 anos e agora já está aí, ou seja, já entregou um pouquinho da idade, jovem, muito jovem, né? Pior que eu sou jovem mesmo. Eu comecei com 16, mas eu tô com 24 ainda. Eu sou novo, pô. Sou novo. Em maio eu faço 25, né? Que legal. Mas eu falo assim que eu comecei muito cedo mesmo, né? E eu comecei assim, sozinho, né? Eu fui, meti a cara mesmo e fiz. Achei o que eu tinha que fazer e fiz, e acredito que faço bem feito. A gente sempre vai aprimorando, né? O serviço com o passar dos anos, dos meses. Mas graças a Deus aí, também ao meu esforço e ao pessoal que trabalha comigo, a gente vai para cima e consegue sim um bom desempenho. Poxa, isso é maravilhoso. E Limeira só tem a agradecer, na realidade, de encontrar pessoas que estão dispostas a fazer, você falou bem isso, porque nós dependemos de pessoas que tenham até um grau de coragem, né, além da determinação, para poder ir atrás da notícia, para poder entregar, né? Outro período que foi muito importante acompanhar foi o período de pandemia. Provavelmente você viu que várias das perguntas, por exemplo, na sala de imprensa da prefeitura no período de pandemia, foram perguntas do Cauê também, que foram geradas ali. E foi um momento que deu um boom, né, Cauê? E esse período de pandemia mais ajudou ou mais atrapalhou esse desenvolvimento do jornalismo para vocês, no Notícias de Limeira? Eu acho que foi tudo uma questão de adaptação, né? Então, um momento que foi se adaptar. Na verdade, eu não parei, eu continuei desempenhando meu serviço na rua normalmente, é lógico, com medo, né? Quem que não ficou com medo? Porque no começo todo mundo achava que ia pegar, ia morrer, aquela coisa toda. Hoje a gente vê que não é mais assim, graças a Deus, né? Exatamente. Também por conta das vacinas, é lógico, mas eu acho que a gente tem que confiar, né, no nosso potencial. Também cada um tem a sua crença, né? Então foi um momento difícil, sim, por conta que eu particularmente lidava ali com a questão da pandemia, assim, corpo a corpo, né, vamos dizer. Você atendia um acidente de trânsito e a mesma viatura que estava levando o paciente era a viatura que há meia hora atrás levou um paciente de Covid. Então, assim, o vírus, a gente sabe que ele fica na superfície por horas e horas, né? Então, é um risco que você corre, que no caso eu corri, mas que eu falo, se você gosta do que você faz, primeiro você faz o que gosta, depois você vê o risco, né? É Exato. sempre assim. Então foi um momento bem delicado, mas que graças a Deus aí no final deu tudo certo. A gente está vendo um aumento de novo, né, dessa questão de casos. Mas eu acredito que agora vai ser mais tranquilo por conta da vacina, né, e tudo mais. Mas foi bem difícil. E agora nós estamos aí, né, com essa síndrome gripal na realidade aparecendo, mas como o Cauê comentou, esperamos aí que se restabeleça uma ordem. Era um pouco já de se esperar, né, Cauê? Na realidade, Natal e Ano Novo, talvez o termo tragédia anunciada seja muito forte, mas já era realmente esperado que daria-se esse boom, porque foi o período, né, de incubação, tudo mais, aí de 7 a 14, 15 dias, e foi o que deu, né? Nós estamos terminando, passamos pela primeira quinzena de janeiro agora e está aí para poder mostrar os resultados, mas graças a Deus, como o Cauê falou e corroboro contigo, a questão de ser mais simples agora, mas ainda assim
tomar os cuidados necessários para que a coisa possa realmente se restabelecer e nós não pararmos os nossos trabalhos, ao qual somos apaixonados, que é informar você, né? E aí, Cauê, agora já vou passar para a parte de encerramento e preciso dos seus dados. Fala um pouco do pessoal de Instagram, Facebook, redes sociais no geral, telefone de contato, algum telefone para edição, se alguém quiser mandar alguma notícia para você, como funciona isso? Pode falar. Bom, o contato é simples, né? A página do Facebook, Instagram, YouTube ou o próprio site, noticiadelimeira.com.br, ou as páginas, né, das redes sociais Notícia de Limeira. Na página do Facebook vai ter o número para contato, então tem aquele botãozinho que a pessoa aperta, Perfeito. já cai no WhatsApp, né? Já fica mais fácil a pessoa pesquisar através da rede social. Então, quem tiver sugestão de pauta, né, as pessoas, eu até agradeço também, vivem mandando para a gente lá no WhatsApp, chega muito a mensagem de, tem alguma coisa no meu bairro, tem algum acidente de trânsito, ou tem uma queixa, né, alguma coisa que a gente possa ajudar também. Ajuda muito nas pautas, né? Exatamente. Então, a gente está à disposição. Perfeito. Cauê, quero te agradecer mais uma vez a presença. Espero que em breve a gente possa se reunir novamente, né? Com certeza. Repito aqui a questão de que agora realmente foi um momento mais prático, mais rápido, mas com certeza no decorrer do ano vai ter um momento para que a gente possa trazer o Cauê e fazer uma reportagem completa de 1 hora para a gente poder realmente trocar outras ideias aí. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. 30 minutos passa assim, voando, né? A gente nem percebe, mas acredito que deu para as pessoas terem uma noção do que é o dia a dia nosso. Com certeza. Bom, esse é o Cauê Pichitelli, Notícias de Limeira, agora no banco do entrevistado e não entrevistador, e nós agradecemos a você mais uma vez que nos segue nas nossas redes. Instagram e Facebook também, com aquele diário sempre puxando alguma informação objetiva e direta para você poder ir, por exemplo, para a página do Cauê ver a notícia completa. O nosso YouTube sempre com essas entrevistas para que você possa conhecer profissionais de alta competência na cidade de Limeira e da região. E não se esqueça, agora nós também estamos com o podcast funcionando. Então, também lá, On Time Limeira, para você que está no carro, nos exercícios da academia, está naquela viagem e quer escutar algo de interessante, algo de relevância, agora pode também nos acompanhar no podcast nas principais plataformas On Time Limeira. Quero agradecer mais uma vez sempre aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores e logo a gente volta com outros entrevistados, com mais notícia para você. Até qualquer hora. Tchau, tchau.